Olá! Hoje nós vamos pintar Dolinho, o nosso amiguinho. Vamos começar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é o desenho do Dolinho. Não se preocupe se errar, né? A borracha existe para isso. Então, nós temos nossa tela em branco, nossa lapiseira. Tente não forçar sobre a lapiseira, para quê? Para que você não borre muito e não fique muito forçado, muito manchado. Porque depois, né, se você fizer fraco, passando levemente por cima o lápis ou a lapiseira, você vai conseguir um resultado bem melhor depois quando você for pintar. E não vai manchar tanto a tela enquanto você estiver passando com a sua mão. Desenho pronto, né? Tá na hora de pintar. Não vou usar esses pincéis aqui, né? A maioria são pincéis chatos. Eu gosto muito de usar eles, e um bem fininho para fazer os detalhes. As tintas que eu tenho aqui são acrílicas foscas. Vou usar esses tons de verdes e esse verde neon. Tenho aqui um vermelho para o sapatinho, né, do nosso Dolly, o amarelo e o branco para fazer as partes claras, e o azul e o preto para fazer as sombras e as partes escuras. Então, como eu sempre peço para vocês, né, um pote de plástico para a gente colocar água para lavar nosso pincel, uma bandeja de isopor que vai ser a nossa palheta 0800 e um Perfex paninho de pia para a gente secar e limpar os nossos pincéis durante a pintura. Eu sempre gosto de começar as pinturas pelas coisas que estão mais distantes, no caso do observador, que somos nós. Então, nesse caso aqui, o dolinho está na frente de um fundo, então vou começar a pintar pelo fundo. Dessa maneira, se eu borrar qualquer coisa que ainda não foi pintada, depois, quando eu pintar as coisas mais próximas, eu vou acabar pintando por cima. E esse fundo eu quis usar duas cores nele, né? Uma cor clara e uma cor escura. Vou usar dois tons de verde e eu vou começar pelo verde mais claro. Então, começar pelo fundo, né, pelas coisas mais distantes, e das coisas mais distantes pelas coisas mais claras. Fazendo assim, eu creio que a gente vai conseguir um resultado interessante e com o mínimo de detalhes e defeitos, vamos assim dizer, né, na nossa pintura. Sempre que a gente for pintar partes retas, eu gosto de usar o pincel de lado, dessa maneira, usando a parte reta dele, né, para fazer as linhas. E sempre com cuidado, né, nas margens, nas bordas do nosso desenho. Então, essa parte retinha aqui eu vou fazer, né, devagar, com calma, usando a lateral do pincel, e o resto eu pinto normalmente, como se não existisse amanhã. Terminada a cor clara, vou começar pela cor escura. Então aqui, ó, pode ver que eu borrei bastante ali, né? Porque eu acabei trocando, não pulando um. Vocês vão ver que vai cobrir perfeitamente, né? A cor escura, cobrir essa mancha, esse detalhe da cor clara. E vocês percebem também que a cor clara, ela ficou com algumas manchas, alguns borrões mais esbranquiçados. É, é porque cores claras elas são difíceis de preencher, né? Então, geralmente a gente precisa pintar mais uma vez por cima depois quando a tinta estiver seca, porque se você tentar fazer isso quando a tinta estiver molhada, vai acabar tirando a tinta em vez de colocar. Então, fazendo aqui agora a pintura da parte escura, para completar o nosso fundo, e partir depois para o nosso amiguinho. Aqui, ó, mostrar para vocês de perto, né? Eu estou com o pincel um pouco mais fino, e ali, ó, percebam que está borrado, né? Então, ó, com ele, né, usando ele de lado, a parte do pincel chato, traçando a linha ali, ó, bem devagar, com cuidado, com bastante tinta no pincel, né? E aí a gente vai endireitando, né, consertando os nossos erros e os nossos acertos também. Hora de pintar o corpinho do nosso dolinho. E lembra desses potinhos de tinta, né, que vocês usam, que quando acaba
Você joga fora? Joga não. É, se fica velha, seca, dura, né? Essas coisas, esse potinho é muito útil para a gente para criar cores novas, né? Como eu usei dois tons aqui de verde para o dolinho, eu acabei ficando sem muitas opções. Então, vou usar essa tinta neon aqui, né? Que está bem dura. Então, deixa eu pegar um pincel aqui, calma. E vou misturar ela com um verde mais claro para fazer a base da nossa pele, né? E como eu estou pensando em fazer algo mais simples, eu vou fazer uma base para toda a pele e aí um tom mais escuro para fazer as sombras, um mais claro para fazer as luzes e um branco para fazer alguns pontos de iluminação. Então esse vai ser o nosso dolinho. Sempre tomando cuidado com os contornos, né? Com os limites entre as tintas. O resto é resto, mas os limites, né, eles têm uma importância para nós. Infelizmente eu perdi a parte do vídeo onde eu pintava as letras da palavra Dolly, né, no peito do Dolly. Mas só para ilustrar, né, eu utilizei uma tinta prata. Eu fiz um pouco diferente, né, eu não pintei o fundo antes, porque eu já queria testar o prata, mas o mais interessante seria primeiro pintar a, as cores, né, desse símbolo aí. Inclusive, eu tive uma dificuldade lá para frente, quando eu fui pintar essa parte, exatamente pela questão de eu não ter, né, pintado o fundo primeiro. Então, não ficou 100%, mas mesmo assim ficou muito bom. Eu vou usar o branco agora, né, para pintar as luvas, os detalhes na bota, mas principalmente para aumentar ali a tampinha. Eu fiz uma tampinha muito estreita, né? E o bom da pintura é isso, que não existem erros, né? Tudo pode ser consertado, tudo pode ser melhorado. Então vou usar o branco para melhorar essa tampinha aí. Vocês vão ver que esse olho eu mexi nele muitas vezes até tentar consertar ele, ele ainda está torto. Mas agora eu vou começar a atacar uma sombra, um primeiro tom de sombra aí nessa pele, utilizando a cor que eu usei para a pele, mais, né, esse verde escuro, né. Eu botei ainda um pouquinho do azul, porque o azul é uma ótima cor para fazer sombras. Muita gente pensa que o preto, né, é o mais utilizado, mas o preto ele acaba ficando estranho. Então, uma sombra um pouco mais azulada é mais interessante. Então, né, eu usei a cor de pele da pele, o azul e um pouquinho do verde escuro para tonalizar. E aí parece que vai ficar bem zoado, né? Na verdade vai, mas é o começo, é o processo. Como eu não quero também dar muito acabamento, eu vou deixar as sombras e luzes muito mais marcadas do que eu costumo. Mas é só para vocês, né, entenderem um pouco mais sobre o processo. Para fazer a luz, a mesma coisa. A cor tom neutro base da pele, né, e um pouquinho de amarelo. O amarelo também, né, é uma ótima cor para iluminar qualquer coisa ao invés do branco. Então vou usar branco também, né, para fazer uns pontos mais fortes de luz. O nosso amiguinho, ele é uma garrafa PET, então ele tem uns brilhos às vezes mais intensos, dependendo da localização. Então vou fazer esses brilhos mais intensos com branco e a iluminação base assim da pele, vou usar o, o verde da pele com um pouco mais de amarelo.
E aí já vou começar a tacar o preto na boca e no olho para ver como é que fica. Como nem tudo é perfeito, eu perdi mais um pedaço do vídeo, onde eu colocava o cinza, né, para fazer o sombreado nas mãos, né, e usava o branco para fazer esses pontos de luz mais marcados que vocês estão vendo aí já no dolinho. E agora é aquela parte onde eu erro e acerto e tento e refaço e brinco aqui com o olho até eu achar que ele está satisfatório, né? Agora chegando aí na finalização do nosso dolinho, né? Já com as sombras e luzes já demarcadas, né? Nesse estilo mais cartunesco. Terminando os detalhes da roupa e agora, né? Ajustando os pequenos defeitos da pintura. Então, reforçando os contornos, né? Cobrindo algumas manchas, né? Ajustando alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. É hora de dar o acabamento na nossa pintura. E no final de tudo, quando tudo terminar, eu gosto quando não vou ter, né, uma moldura para a pintura, transformar ela em uma espécie de painel, pintando, né, as bordas dela de preto. Para isso eu uso um pincel chato, né? E eu uso também ele de lado para que as cerdas, né, não encostem na parte de frente, da frente da pintura, onde está o nosso desenho, pintando somente a lateral. E assim deixando ele com uma cara mais sofisticada e limpando também, né, qualquer sujeira que tenha ficado na lateral. Então, fazendo isso, já dá para botar na parede de qualquer quarto e apreciar o dolinho, né, tomando um dolinho. E aí está o resultado do nosso apaixonante dolinho. Fiz algumas pequenas modificações em off, né? Depois que eu tive que pintar um pouco inclinado por causa da câmera do celular filmando. Então, né, depois quando eu terminei tudo, eu olhei ele de frente assim, eu dei alguma ajeitada, alguns detalhes. E agora ele está aqui na parede, né, enfeitando e decorando o meu humilde lar. Então, espero que vocês tenham, né, adquirido algum conhecimento ou algo interessante desse micro tutorial. E tchau!